Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. O Café com Política de hoje é dose dupla com cientistas políticos Adriano Cerqueira e Malco Camargos, que já são quase sócios aqui do Café com Política. Começar pelo professor Adriano. Bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui, professor. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Adelmo. Bom dia, Malco. Tudo bem? Malco Camargos, cientista político, foi o primeiro entrevistado do Café com Política, sempre está com a gente aqui também. Prazer recebê-lo novamente. Malco, bem-vindo. Bom dia, colega de mesa, bom dia, ouvintes. Bom dia. Bom, a gente trouxe os dois aqui e é até interessante citar isso como exemplo, pensando que hoje, segunda-feira, dia 6 de agosto, nós teríamos um quadro definido em relação às eleições. A gente já pensava que as candidaturas fossem estar todas confirmadas a partir da data final das convenções, mas na verdade o que nós acompanhamos é que há ainda algumas definições a ocorrerem. De qualquer maneira, é muito bom tê-los aqui para nos ajudar a entender um pouco desse quadro fragmentado que está a política no Brasil e em Minas Gerais. E é por Minas que eu vou começar com a situação que mais está nos chamando a atenção agora, que é a do ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. A gente teve aí essa decisão nacional do PSB determinando a implosão da candidatura dele, e o Márcio Lacerda anunciou ontem que vai seguir, que vai judicializar a questão, e mais do que isso, agora há pouco a gente inclusive recebeu uma informação de bastidores aqui que chegou aos nossos celulares de que o Márcio está conseguindo, nessa altura do campeonato, mais 6 ou 7 partidos que anteriormente deveriam estar com ele e que podem continuar com ele nessa tática dele de peitar a decisão nacional do PSB. Começando pelo senhor, professor Adriano, como avaliar essa decisão do PSB, que em nome de um acordo nacional acabou implodindo a candidatura de Márcio Lacerda aqui em Minas Gerais, uma candidatura que vinha se tornando cada vez mais competitiva? Ela mostra a situação de improviso que está marcando a política partidária no Brasil nesses tempos. Eles estão perplexos, não estão sabendo compreender os movimentos do eleitorado, estão voltando a táticas que até então funcionavam, né? Conseguiu uma boa mobilização junto ao eleitorado, só que hoje não estão funcionando bem. E de uma forma surpreendente, porque foi uma jogada de cima para baixo, tentaram criar uma situação nos estados, tendo em vista essa aliança nacional entre PSB e PT. E gerou um problemaço, porque eles tinham uma candidatura viável aqui em Minas, né? E que estava já, segundo algumas pesquisas, em empate técnico, né? Com o atual governador, né? O Fernando Pimentel. Então é uma forma de tentar limpar um pouco a área do jogo para tentar dar mais chance ao Pimentel de ganhar. Só que isso gera um mal-estar político interno tamanho e gera uma crise exposta, né? Junto aos partidos que deveriam estar unidos em torno de uma candidatura. Então é situação de improviso, um caos, né? Vamos colocar assim. Malco, vamos falar um pouquinho a respeito disso também. Queria ouvir a sua avaliação. Eu tenho uma visão um pouco diferente do Adriano nesse sentido. Partido é um grupo de pessoas que têm um interesse em comum, que devem se articular a partir desses interesses e a partir daí colocar suas propostas ao eleitorado. O que tem acontecido no momento é exatamente os partidos não fazerem essa articulação, não fazer essa defesa de interesses, nem mesmo deixar claro ao eleitorado quais são os seus interesses. Ou seja, é cada um por si, é cada estado por si, é cada candidato por si. Nesse sentido, o que tem acontecido então aconteceu com o PSB, aconteceu com o MDB e aconteceu com vários outros partidos nacionalmente, a falta de um planejamento, de uma estruturação que é fundamental para que a política brasileira volte a traçar caminhos mais claros ao eleitorado. Dessas articulações que foram feitas, né, dessas decisões tomadas em convenções nesse fim de semana, aqui em Minas Gerais, qual delas chamou mais a atenção de vocês, assim, em relação aos riscos que os partidos estão assumindo ao se coligarem? Bom, não há dúvidas que o principal risco é de um processo judicializado no qual está entrando o PSB, né? A dúvida também, né, é muito interessante porque há 60 dias das eleições, nessas campanhas começando agora, né, nós deveríamos estar discutindo aqui o papel do eleitor neste processo, em que direção o eleitor está indo. Mas nós estamos falando das elites políticas, para que caminhos elas vão, e mais do que isso, o papel da justiça, e ontem com o MDB, inclusive o papel da Polícia Federal, no qual Leonardo Quintão ameaçou chamar a Polícia Federal para fazer uma intervenção naquela reunião que estava acontecendo ontem durante o partido com o desaparecimento de documentos. Ou seja, o eleitor tem que ser deixado em último lugar nas articulações das nossas elites políticas. A minha avaliação é que esse quadro de desmobilização e desinteresse
com o processo eleitoral por parte do eleitorado, que é o maior interessado nesse processo, é só uma evidência, né, dessa confusão, né, desse caos, né, dessa incapacidade que os partidos estão tendo de interpretar e conseguir mobilizar o eleitorado. Então, o risco que eu vejo é ter uma eleição com uma baixa participação efetiva do eleitorado. E diante disso que vocês analisam pra gente, a luz que vocês trazem pra gente, eu faço uma pergunta que vale para os dois também. Com essa confusão toda do PSB, e indiretamente é uma confusão do PT também, porque fica sem saber se vai ter uma neutralidade do PSB, que por hora é o maior adversário do PT aqui em Minas. Afinal, como vocês destacaram, o ex-prefeito Lacerda estava tecnicamente empatado com o governador Pimentel em todas as pesquisas. O maior beneficiado dessa confusão acaba sendo o senador Antônio Anastasia, que está na liderança, numa dianteira bem considerável em praticamente todas as pesquisas. Começar pelo senhor, professor Adriano. O bom do Anastasia é que ele está hoje na liderança, ou seja, está começando a campanha com um percentual que não é assim aquele que poderia se esperar de um ex-governador do estado, atual senador, e de um partido como o PSDB. Então é uma posição, digamos assim, um pouco mais confortável para ele. Por outro lado, esse quadro de incerteza, essa desmobilização também lhe é favorável, porque você tem quase 50% do eleitorado sem indicar nenhum nome de preferência. A continuar essa bagunça, o risco deles anularem o voto, não participar, é grande. E aí quem está na liderança vai conseguir se manter. O grande risco que eu vejo para quem está liderando as pesquisas hoje aqui em Minas é que alguma candidatura consiga convencer essa quase metade do eleitorado que hoje está desmobilizada. Só que essas brigas, essa judicialização, certamente vai ter muita traição, muitos políticos partidários não vão seguir as orientações das cúpulas, porque a fraqueza, a fragilidade das lideranças partidárias é uma tônica. Então, por que as pessoas vão seguir as orientações? O cenário atual, ele era bem favorável à terceira via. O que a gente chama de terceira via? Quando o embate não se dá entre situação e oposição. É bom lembrar que o governo Pimentel não vai tão bem avaliado. Na verdade, um governo bem regular, mas para mal avaliado. É bom lembrar que os tucanos também não andam bem nas avaliações feitas pelo estado de Minas Gerais. Ou seja, os dois partidos clássicos de situação e oposição, que foram os principais protagonistas de todas as eleições aqui no estado, não têm uma avaliação positiva no momento. Então, era um momento favorável ao surgimento de uma terceira via. Por isso, a retirada da candidatura de Márcio Lacerda e mesmo a dificuldade de Rodrigo Pacheco em formar uma base consistente para que de fato possa entrar na disputa, façam com que os dois maiores beneficiários da saída de Márcio Lacerda, da eventual saída de Márcio Lacerda e da dificuldade de Rodrigo montar a sua chapa, são exatamente o governador Fernando Pimentel e também o ex-governador Antônio Anastasia. O deputado Rodrigo Pacheco, ele é visto realmente como uma candidatura de terceira via, exatamente por esse conceito que você, Malco, acabou de citar aqui. Mas eu pergunto, vocês enxergam perspectiva de crescimento nele, ou teria sido melhor, como alguns apoiadores dele defendem, que ele deveria realmente ter saído de uma chapa com a Anastasia, só que para o Senado? O espaço tem, né? Exatamente por isso que o Adriano estava colocando, né? Que cerca de... Adriano foi até generoso falar em 40%, mas na verdade 60% dos mineiros não têm uma escolha definida ainda. Então é nessa briga que os dois candidatos têm que apostar, de quem quer ser a terceira via, tanto Márcio Lacerda quanto Rodrigo Pacheco. O desafio é pegar metade deste grupo. Agora é bom lembrar que parte desses que não estão fazendo a escolha já estão definidos, independente de quem seja o sindicato, tomaram determinada aversão à política que não farão a sua escolha. Então esse espaço de crescimento, ele parece muito grande, mas na verdade é restrito pela ojeriza que o eleitor está em relação à política atualmente. Pois é um pouco por aí que eu vou falar. Você tem uma forte possibilidade de um candidato assim aparentemente novo, diferente, né, que se contrasta ao status quo, né, a situação existente, de subir e fazer uma boa campanha. O problema é que é uma campanha curta, né? O tempo de exposição não vai ser tamanho assim, então quem começa a disputa não muito conhecido vai ter dificuldades para se manter, né, conseguir essa visibilidade, e os mais conhecidos têm uma forte rejeição e não estão mobilizando o eleitorado. Então qual que é o risco? O risco é, se não surgir alguma candidatura que consiga trazer essa grande porcentagem da população que está desencantada, é termos governantes eleitos, mas com uma boa base partidária, mas com baixo apelo e apoio popular.
Então é uma sinalização de governos impopulares, governos com dificuldades, né? Ainda mais que vai ser um período econômico muito difícil que a gente vai passar nos próximos anos. Então a gente está tendo um risco de eleger o mais pro mesmo, né? Ou seja, essa vontade de mudar propriamente não aconteça. O papo por aqui rende e a gente tem que falar de política nacional também. O fato mais relevante das últimas horas, e tem sido assim, são fatos relevantes não dos últimos dias, mas das últimas horas, professor Adriano e Malco Camargos, foi justamente o anúncio do PT já na madrugada de hoje, do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, como vice na chapa do ex-presidente Lula, mas aqui, deixando beleza? Em aberto uma eventual presença de Manuela Dávila como candidata a vice-presidente. E aí eu pergunto para vocês, seria Manuela neste momento a vice ideal e o PT já considera que Lula hoje é uma carta fora do baralho? Começar pelo senhor, professor Adriano. O PT gostaria de fazer esse anúncio já tem algum tempo, uma parte do PT, né? Vamos colocar assim. Só que o PT, como eu tenho dito, está meio que sequestrado pelo Lula, né? O Lula está impondo as suas vontades, né? E principalmente a sua intenção de continuar comandando o partido de uma forma muito próxima, como mesmo ele preso, ele consegue ainda manter isso. Então, é uma situação, do ponto de vista eleitoral, a minha avaliação é que é ruim para as intenções petistas, porque se ele quer fazer a transferência de votos, já deveria estar fazendo há muito tempo esse trabalho, né? Essa transferência de votos, e não está sendo feita. E ficou confuso, ou seja, quer dizer que você tem 2 vices? Olha a mensagem para o eleitorado, o PT está com 2 vices. Vai ser o Haddad e depois a Manuela, mas a Manuela não é candidata a presidente pelo PCdoB? É uma situação caótica, não tem outro termo, ou seja, é improvisado, é bagunçado. Você vê que o partido está tentando mostrar uma unidade que não transparece. Então, o cenário do ponto de vista eleitoral para o PT é ainda de muita confusão. Malco. Mas eu acho que o PT exatamente aposta nessa confusão. A participação do presidente Lula, na minha opinião, no início da disputa, e a sua intenção é prolongar isso o máximo possível, é exatamente fazer com que o seu capital político, em vez de ser transferido para alguém ou construído um novo nome, seja quase que realocado sem necessariamente haver essa transferência. Ou seja, o PT está tentando diminuir os custos da construção de um novo candidato. Para isso, segue com o Lula o máximo de tempo possível e a partir daí, quando houver a necessidade da troca, que Lula possa constar ainda no imaginário do eleitorado e chegar até o fim sem que tenha esse candidato então construído a sua imagem. Eleitoralmente pode ser uma boa estratégia. Politicamente, certamente não. Esse candidato, uma vez que eventualmente possa ser eleito com essa estratégia, dificilmente terá legitimidade para comandar um país que será, como Adriano disse, em tempos de crise econômica, mas também pode continuar enfrentando uma crise política enorme, resultado dessa estratégia do Partido dos Trabalhadores. Falando do pré-candidato do PSL, o deputado Jair Bolsonaro, nos últimos meses a gente assistiu uma mudança de comportamento do pré-candidato, sobretudo nas entrevistas dele. Ele aliviou um pouco mais no discurso, mas, surpresa ou não, ele anunciou como vice ontem o general Hamilton Mourão, né, que tem um discurso bastante rígido, ou seja, confirmando uma candidatura, uma chapa completa de extrema direita. Então, a gente fica sem entender um pouco qual que é a estratégia da campanha do deputado Jair Bolsonaro. Nesse ponto de vista de vocês, né? Ele realmente está se firmando como um candidato de extrema direita, porque chegou até a se falar que ele teria uma vice, uma mulher, né? Uma mulher na chapa como vice, na tentativa de melhorar a imagem dele junto às mulheres, que responde por 52% do eleitorado brasileiro. Eu acho que o que o Bolsonaro tentou manter na sua escolha de Mourão é manter a ideia da candidatura disruptiva, ou seja, que vai contra tudo que está aí. Então, a ideia dele de ter um general na chapa, então uma chapa formada por militares, coisa impensável na política brasileira até muito pouco tempo atrás, é exatamente para mostrar que a política como está aí não tem funcionado. Então, eu não acho que é uma estratégia de valorizar a extrema direita. É uma estratégia de desvalorizar a política tal como ela acontece. Eu acho que é uma estratégia acertada, principalmente depois dos movimentos de Geraldo Alckmin, que é eminentemente uma candidatura política que juntou um grupo político enorme em torno de si e tenta colocar como sendo a saída para o eleitorado, para a situação que o eleitorado se encontra hoje. Nas eleições, é uma escolha política com alguém que vai ter
o aval do parlamento. Bolsonaro joga na direção contrária e eu acho que Bolsonaro está correto nessa estratégia. É muito mais fácil convencer o eleitor hoje a jogar no time adversário da política do que fazer uma grande coalizão política para ganhar o voto brasileiro neste momento. Eu também avaliei dessa parte, assim, claro que se ele conseguisse a Janaína como vice, o motivo alegado foi familiar, vamos saber, né? Enfim, são questões mais pessoais, mesmo que tenha razões políticas. Sem dúvida, para ele seria interessante ter uma Janaína Pascoal como vice. Mas, por outro lado, o general, ele é já é velho conhecido, ele compõe bem com a chapa, inclusive a própria militância, né, em torno do Bolsonaro, tem uma maior simpatia para com ele. Então acho que ele fica mais coeso enquanto candidato. E ele continua nessa aposta da militância, principalmente nas redes sociais, que é o que tem conseguido sustentar, né, a sua intenção de voto. E o modo como ele tem se comportado em entrevistas mostra que ele está conseguindo não ficar muito bravo, muito destemperado, que era muita marca dele no passado, que já é uma evidência que ele está realmente levando a sério essas eleições e está, até o momento, eu acho que se comportando adequadamente se quer ter sucesso nessa empreitada. Nós começamos essa conversa nossa falando exatamente da dificuldade dos partidos funcionarem como partido atualmente, o resultado dessa confusão das convenções agora dos últimos 2 dias, né? E eu acho que a candidatura de Bolsonaro é exatamente esse reflexo. É um reflexo das elites políticas não estarem compreendendo bem o que quer a sociedade brasileira neste momento. E a hora que não oferece alternativas próximas ao que a sociedade espera, permitem o surgimento de uma dupla. Bolsonaro e Mourão, coisa que era impensável na nossa democracia até muito pouco tempo atrás. É isso aí. Muito bem, hoje nós recebemos uma dobradinha de cientistas políticos, Adriano Cerqueira, Malco Camargos, que já estão automaticamente convocados, eu vou usar essa palavra não do ponto de vista militar dela, mas já estão convocados para participarem com a gente aqui ao longo dessa cobertura extensa de eleições que a Rádio Super vai oferecer ao ouvinte, vocês que são sempre muito bem-vindos aqui ao Café. Obrigado, professor Adriano. Eu que agradeço, né? É sempre um grande prazer, e hoje foi melhor ainda. Num bom debate com o Malco Camargos, que eu também agradeço aqui pela presença. Um prazer, obrigado. A gente que agradece a presença dos dois, um abraço para vocês.